E aí, turma? Então, pessoas que estão de recuperação. A recuperação desse semestre não é uma recuperação substitutiva, ou seja, vocês não vão fazer uma atividade que vai substituir a nota de vocês. A recuperação é mais assim, um tempo que eu estou dando a mais para vocês fazerem as atividades que vocês deixaram de fazer ou refazer as atividades que vocês tiraram nota baixa para melhorar a sua nota e você conseguir passar. Né? Então a primeira coisa que você tem que fazer é saber quanto que você precisa para passar. Às vezes tem gente que vai precisar de 1 ponto, meio ponto, 2 pontos. É o caso da maioria, na verdade, que fez tudo, ou que fez a maioria das atividades. Tá? Quem fez bastante coisa e não passou, não precisa entrar em desespero. Falta pouco para você passar. E você tem agora mais um tempo, né, um tempinho a mais para você correr atrás disso. Então, pega a sua nota do primeiro bimestre, né, na verdade terceiro bimestre, soma com a sua nota do segundo ou quarto bimestre, né? Soma essas duas notas. Tem que dar pelo menos 10. Se deu 5, você precisa de 5 pontos ainda. Se deu 7, você precisa de mais 3 pontos. E daí em diante. Beleza? Lembrando que semana que vem, na terça-feira, dia 11, eu vou dar uma aula extra. E nessa aula extra, só de participar da aula, já ganha 1 ponto a mais. Então, por exemplo, se você, somando sua nota do primeiro bimestre com sua nota do segundo bimestre, der 9, só de participar dessa aula você já passa. Tá? Se você precisa aí de 5 pontos, né? Você vem na aula, ganha 1 ponto, faz uma atividade aí que vale 5, e daí se você tirar 4 ou 4,5 nessa atividade que vale 5, você já passou. Ok? Então, para a maioria, diria que sim, quase todo mundo, o ideal é fazer as atividades do segundo bimestre. Por quê? As atividades do segundo bimestre valem mais. Cada uma das duas vale 5 pontos, porque só foi 2. Né? E muita gente não fez. Ou seja, muita gente está com 0 nessas atividades. Se você está com 0, se você faz e ganha ponto, você vai ganhar uma quantidade de pontos muito maior. Né? Então, por exemplo, se você faz a última atividade e na última atividade você ganha 5 pontos, que é o quanto que ela vale, né? Você atinge a nota máxima, você ganha 5 pontos na média. 5 pontos é muita coisa. 5 pontos você aprova em um bimestre. Você já tem nota para aprovar em um bimestre. Né? Então, assim, não é tão complicado conseguir aprovação na minha matéria agora. É só escolher aí, ver o que você precisa para passar, ver uma atividade que vale a pena você fazer e fazer essa atividade com qualidade. Não adianta você sair correndo, fazendo todas as atividades que estão no Moodle e entregar atividades mal feitas. Vai acontecer a mesma coisa, você vai tirar 0 em tudo, ou vai tirar nota baixa em tudo e não vai conseguir passar. Tá? Então vamos focar em entregar uma coisa com qualidade. Nesse vídeo aqui, eu vou focar especificamente na última atividade que eu passei, na última de todas, a atividade sobre processo de socialização, porque eu acredito que essa é a atividade que vai fazer mais diferença para vocês e acredito também que seja uma das atividades que está gerando mais dificuldade. Tá? Então assiste esse vídeo até o final, presta muita atenção, não é uma atividade simples, não é uma atividade que você vai resolver em 10 minutos, não é uma atividade que você vai resolver em meia hora. Você vai ter que dedicar um tempo para essa atividade, você vai ter que parar um momento da sua vida para fazer essa atividade, daí talvez você demore 2 horas, 3 horas, talvez você precise de mais de um dia. Depende da sua velocidade. Mas, para ganhar ponto, tem que entregar uma coisa bem feita, beleza? Então vamos começar. Bem, vamos começar aqui lembrando uma coisa que eu falo sempre. Acessem o Moodle pelo navegador de internet. O aplicativo corta algumas coisas, inclusive ele não mostra algumas instruções que eu mando para vocês, alguns materiais. Aparentemente ele corta, né, na hora que está aparecendo a pergunta principal. Quem acessa pelo navegador, além da pergunta, vê uma série de outros materiais que eu posto. Quem entra pelo aplicativo não vê esses materiais, então fica em desvantagem. Mesmo que você tenha só celular, dá para você entrar no Moodle pelo navegador do celular. O que você vai ver é muito parecido com o que você está vendo aqui. E bem, gente, o que a gente faz em primeiro lugar, né? Quando a gente vai fazer um trabalho que vale 5 pontos? A gente lê todas as instruções. Então vamos ler aqui todas as instruções. É um trabalho que vale 5 pontos. Não dá para fazer sem ler. Ó, já estou até acessando aqui pelo navegador do meu celular. Vamos começar aqui a leitura das instruções do trabalho. O processo de socialização.
Na resenha do texto Sexo e Temperamento, esse texto eu li nas últimas lives, eu li esse texto, né, em live, e tem o link desse texto aqui. Eu já mostro para vocês, para quem não sabe do que eu estou falando. Na resenha do texto Sexo e Temperamento, em Três Sociedades Primitivas, você notará que, para a antropóloga Margaret Mead, não é só a biologia que determina o nosso comportamento, mas, sobretudo, a própria cultura. Né? Ou seja, nosso comportamento, o comportamento do ser humano, não se determina somente pelo que vem de fábrica, pela natureza, pelo instinto, pelo biológico, mas muito do que a gente, do nosso comportamento, do nosso temperamento, do nosso jeito de ser, mesmo coisas que a gente nem percebe, vem de um aprendizado da nossa própria cultura, da nossa própria sociedade. Quando crescemos em uma cultura, internalizamos, além das noções de certo e errado e gostos, preferências típicas da nossa cultura, também internalizamos ou corporificamos uma série de outros comportamentos que, de tão profundos, acreditamos terem vindo de fábrica. Por exemplo, caminhar. O jeito que você anda, você não lembra de ter aprendido a andar, né? O seu jeito de andar, a maneira como você se movimenta. A gente sabe que tem jeitos de andar diferentes, né? A gente sabe, por exemplo, que normalmente o jeito que a mulher anda é um pouco diferente do jeito que o homem anda, né? Que pessoas mais velhas não caminham pela rua da mesma forma que um moleque de periferia caminha, né? Você tem um gingado, um jeito de andar diferente, né? Dependendo aí da cultura, da idade e tudo mais. Só que assim, quando a gente vai andar, a gente não para e pensa no jeito que a gente está andando. A gente simplesmente anda, como se a gente tivesse aprendido a andar naturalmente. Mas, na verdade, o nosso jeito de caminhar, ele é aprendido, só que a gente não percebe que a gente aprende. De tão profundo que é. Vamos ver alguns exemplos aqui. Esse processo de internalizar a cultura através dos laços sociais que estabelecemos com todos que convivemos em uma sociedade se chama processo de socialização. Eu já estou explicando aqui o que é processo de socialização. Não tem para que você ir atrás desse conceito no Google. Muita gente foi atrás no Google, pegou assim, umas fontes muito ruins e veio com explicações que não é que estão erradas, elas não estão erradas, elas só são insuficientes. Tá? Então, esse processo de internalizar a cultura através dos laços sociais que estabelecemos com todos que convivemos é o processo de socialização. É o resultado da nossa convivência com outras pessoas, nossos pais, nossos colegas de escola, as pessoas com quem a gente convive pela internet, mesmo indiretamente, né, as pessoas da mídia e tudo mais. A gente vai convivendo com essa série de pessoas que fazem parte da nossa sociedade e a gente internaliza um monte de coisa que a gente nem percebe. Vamos ver aqui alguns exemplos que a gente viu em live. Dá uns plays aqui nesses vídeos, ó. Esse primeiro vídeo aqui, eu não vou dar o play não, tá? Mas esse primeiro vídeo aqui mostra crianças que cresceram com animais, né? Crianças que foram criadas por animais. Essa menina que está aparecendo aqui na foto, ela foi criada por cães. E uma coisa que chama bastante atenção é que ela aprendeu a andar como cão. Ela anda, né? Agora, hoje em dia não, porque ela já foi recuperada, mas quando a encontraram, né, quando chegaram na fazenda onde ela estava abandonada e acharam ela criada pelos cachorros, ela andava de quatro. Igual como se estivesse imitando um cachorro, sabe? Tipo, com o joelho no chão, ela andava assim. Sendo que as nossas pernas nem foram feitas para andar assim. Nós somos animais bípedes. Nós somos naturalmente desenhados para andarmos sobre duas pernas, de pé. Só que como ela foi criada com cachorros, como ela, digamos assim, fez parte de uma sociedade de cachorros, ela internalizou a cultura dos cachorros de andar de quatro, vamos dizer assim, e acabou internalizando isso e andando de quatro automaticamente. Ela não percebe que ela aprendeu isso, mas ela aprendeu, da mesma forma que você também aprendeu o seu jeito de andar e você não percebe isso. Essa outra menina aqui, ó, essa Ginny, da Criança Selvagem, mostra, né, uma menina, Ginny, que foi criada sem nenhum contato com a sociedade e foi presa no próprio quarto. Ela morava numa cidade, né, em Los Angeles, mas ela era presa no próprio quarto dela. Ela não podia sair de casa, não podia sair do quarto, ela não podia conversar com ninguém. Ela não conhecia a vida fora do quarto dela. Ela nunca tinha ido pra escola, ela nunca tinha saído pra rua, nunca tinha ido botado o pé na rua. E dá uma olhada aqui nos primeiros 40 segundos desse vídeo, que você vai ver, por exemplo, o jeito que ela caminha. Olha o jeito que ela caminha. Você vai ver que ela anda de um jeito estranho. Por que será que ela anda de um jeito estranho? Porque ela não aprendeu a andar com o resto da sociedade. Ela até anda, né? Mas o jeito é esquisito. Se a gente olhasse ela andando na rua, a gente ia achar que ela tem algum problema. Porque ela anda de um jeito estranho. Parece um zumbi andando. Porque
ela não aprendeu com outras pessoas do jeito adequado de uma garota andar. Esse vídeo aqui é bem bonitinho, esse do menininho aqui com essa xícara de café. Ó, relembre como as crianças dos Estados Unidos reagem a pratos típicos do café da manhã de outros países. O estômago é um órgão biológico e tende a ser igual em todos os humanos. Mas o que ele tolera no café da manhã pode variar muito conforme a cultura. O nosso estômago é um órgão natural, né? Vem de fábrica. Todo ser humano, não importa se nasceu no Brasil, no Japão, na China, na Coreia, na África, em qualquer lugar do mundo, todos os seres humanos têm um estômago mais ou menos igual. Tanto que a gente pode transplantar, né? Não sei se existe transplante de estômago, acho que não existe transplante de estômago, mas os órgãos que a gente pode transplantar, né? Tipo, transplante de rim, enfim, medula, esses órgãos, não importa a raça da pessoa. Uma pessoa negra pode doar para uma pessoa branca, para uma pessoa indígena, não tem problema. Por dentro nós somos iguais. Só que o que uma criança que cresceu numa sociedade onde não se come coisas apimentadas no café da manhã, por exemplo, se essa criança não está acostumada a comer coisas apimentadas, quando ela vai comer, o estômago dela rejeita. Como é que pode, se em outra sociedade tem um monte de gente que come coisa apimentada de manhã cedo? Né? O estômago é o mesmo, por que o estômago de uns aceita e de outros não? Basicamente porque é a cultura digamos assim, internalizando no corpo da pessoa. É a cultura fazendo parte do corpo da pessoa. Né? É a cultura moldando o próprio estômago da pessoa. E daí algumas pessoas vão conseguir engolir certas coisas, né? Por exemplo, ali, vocês vão ver que tem um alimento nesse vídeo que chama ovo centenário, que é um ovo que ele se enterra debaixo da terra, ele fermenta, meio que apodrece, tem um cheiro super forte, tem pessoas que comem e acham uma delícia. Talvez o seu estômago, pelo menos de manhã cedo, assim, você acorda meio sonolento e vai comer aquilo, talvez você até, revire seu estômago. Por que o seu estômago revira e de outras pessoas não? Porque você passou por um processo de socialização diferente. Você internalizou outra cultura. Você internalizou uma cultura em que não se come esse tipo de coisa. Então o seu próprio corpo não está acostumado a isso. Não é uma questão de fábrica. Você não veio com esse gosto de fábrica. Esse seu gosto, né, por preferir pão com café em vez de ovo centenário no café da manhã, esse gosto não veio de fábrica. Esse gosto não é pessoal só seu. Esse gosto foi algo que você aprendeu em sociedade, mas você não percebe porque é uma coisa muito profunda. E por fim, tem esse último vídeo aqui, relembre a cultura do pé de lótus, da China Imperial. Observe que algo que a alguns causa repulsa e em outros pode causar atração. Ambas as emoções aparentemente primitivas que são moduladas pela cultura através do processo de socialização. Esse pé de lótus era uma característica que existia na China, dá o play aqui para você ver, que as mulheres enfaixavam os pés para ficar bem pequenininho, né, para não crescer. Só que assim, o pé crescia mesmo assim, só que ele crescia torto. Então, quando você desenfaixa, fica uma aparência muito, muito, muito feia. Porém, na China isso era considerado muito bonito, muito atraente. As mulheres queriam fazer isso, né? Começou entre as mulheres da aristocracia, da alta sociedade chinesa, e as pobres começaram a imitar, né? E assim, algo que para algumas pessoas causa atração, né? A pessoa vê aquilo, se sente atraída, se sente excitada, para outras causa nojo, repulsa. Como? Né? Como se a atração sexual, a atração pelo outro, é uma coisa tão natural, tão instintiva, né? Tão do nosso lado animal. Porque até esse nosso lado animal é modulada pela nossa convivência em sociedade. Então, se você cresce numa sociedade em que isso não é normal, você não vai se sentir atraído por isso. Agora, se você cresce numa sociedade em que isso faz parte da cultura, talvez você se sinta sexualmente atraído por uma pessoa com um pé desse. Estranho, né? Mas é assim. Então, vamos lá. Instruções. O que é para fazer nessa atividade aqui? Leia as instruções acima, não trabalhe à toa. É melhor fazer exatamente o que é para ser feito do que fazer algo diferente que eu não pedi e não ganhar nota. Leia o texto Sexo e Temperamento. Tem que ler o texto, gente. Não adianta fazer essa atividade sem ler o texto. Não adianta. É condição obrigatória. E o texto é super legal. Não tem por que não ler. Daí, beleza. Agora, de fato, o que é para vocês me entregarem? Número 3. Faça um resumo sintetizando os pontos que você considera mais importantes e as conclusões gerais da autora. É para fazer um resumo do texto. Não é para pesquisar um resumo do texto, não é para entrar na internet e procurar outro resumo, tá? Isso que eu postei, esse link que eu postei, já é um resumo.
Eu quero que você leia o que eu postei e que você escreva um resuminho, assim, mais resumido ainda, né, digamos assim, como se você fosse contar para alguém o que você achou mais importante no texto, tá? Leia o texto e escreve para mim, assim, como se fosse contar para mim o que você achou mais importante, os pontos principais, o que é importante saber desse texto. Tem que ler o texto, tem que entender o texto. Lê o texto uma vez, não entendeu nada, leia de novo. Lê uma segunda vez, ainda assim não tá rolando, me manda uma mensagem, tá? Me manda de preferência pelo WhatsApp, que fica mais fácil para eu responder. Então, primeira coisa que tem que fazer, um resumo do texto. Tem que ter esse resumo do texto. Não precisa ser um resumo gigante, mas tem que ter os pontos principais, os mais importantes para a gente poder fazer a tarefa. E quais são os pontos principais, né? Um pouco das características de cada cultura que ela apresenta, né? Você fala, essa cultura é assim, essa cultura é assada, essa cultura é assado, e as conclusões gerais que ela chega, né? Tipo, depois que ela analisa cada uma dessas culturas, que conclusão que ela chega? Depois que ela olha cada uma dessas culturas, o que ela pensa? E agora a parte mais importante. Vou até pausar o áudio aqui para não ter risco de errar e ter que voltar de novo. Gente, nesse texto, a autora conta como é que funcionam 3 sociedades. Vocês vão ver que essas sociedades elas são muito diferentes entre si e são muito diferentes da nossa. Especialmente no seguinte aspecto, a questão do gênero. Ou seja, em cada uma dessas sociedades, o comportamento típico do homem e os papéis atribuídos ao homem, né? O que um homem deve fazer, qual é o papel de um homem numa sociedade, o que é coisa de homem, o que é coisa de mulher, como é que um homem deve se comportar, né? Como é que uma mulher deve se portar. Esse tipo de coisa, nessas 2 sociedades, funciona diferente da nossa sociedade e também, entre elas, né, uma diferente da outra. Beleza? Esse ponto acho que é assim, o que chama mais atenção. Né? O que é para você fazer especificamente? Você vai me explicar o que é o processo de socialização usando esses exemplos que ela traz. Né? Toda vez que a gente explica alguma coisa, quando a gente usa exemplo, fica sempre mais fácil de entender. Daí você vai explicar, né, o que é processo de socialização, que, repito, aqui tem na própria instrução da atividade já tem a explicação do que é. Processo de socialização é esse nosso aprendizado da cultura, né? Como a gente aprende a nossa cultura sem perceber, só convivendo na sociedade. Né? Então eu vivo com as pessoas da minha sociedade e, sem querer, eu acabo aprendendo, por exemplo, o que se espera de um homem. Como que um homem deve falar, como que um homem deve andar. Eu aprendo que o homem tem que pagar a conta, que o homem tem que ter coragem de matar barata, né? Que o homem tem que abrir a porta do carro, que o homem não pode ouvir ofensa e ficar calado, ele tem que necessariamente arranjar uma briga, né? Enfim, esse tipo de questão que é cobrada dos homens da nossa sociedade. Isso a gente não nasce de fábrica, né? A gente aprende em sociedade, só que a gente aprende sem perceber, porque é muito profundo. Né? É igual os exemplos que eu mostrei antes naqueles vídeos, né? O exemplo do café da manhã, o exemplo do pé de lótus, o exemplo da menina andando igual cachorro. Tudo aquilo ali são aprendizados que, né, você aprende a comer um ovo centenário, você aprende a andar igual um cachorro, você aprende a sentir atração sexual por um pé deformado. Só que você não percebe que você aprende tudo isso. Assim como você não percebe que você aprende a andar do jeito que você anda, assim como você não percebe que você aprende a digerir os alimentos que você digere, que algumas pessoas podem achar horríveis. É só olhar o vídeo do café da manhã, você vai ver que os americanos não gostam do nosso café da manhã. Você aprende a achar o pé de lótus, né, o pé deformado, uma coisa não atraente. Você não vai se interessar por aquilo, você não vai sentir atração por aquilo. Você aprendeu, só que você não percebe que você aprendeu. É isso que é processo de socialização. Né? E pelo fato de você não aprender, é aí que está a parte mais importante. Pelo fato de você não aprender, o que acontece? Você acha que você nasceu assim. Você acha que você já nasceu programado para andar do jeito que você anda. E que se você tivesse crescido no meio da selva, você ia andar do jeito que você anda do mesmo jeito. Igual um cachorro, mesmo que não seja criado por outros cachorros, um cachorro já nasce andando, né? Já sabe como andar. Ele não precisa aprender com outros cachorros como andar. Agora, o ser humano precisa. Você acha que o que você gosta de comer, por exemplo, você já nasceu gostando, é coisa sua, né? Não necessariamente. Tem muito a ver com as suas experiências de vida, né? Que tem a ver com a sua convivência com outras pessoas
da sociedade em que você cresceu. E você acha que você já pode ter nascido com seus gostos, com suas preferências, mas tudo isso foi moldado pela sociedade ao longo do tempo, pela sua convivência em sociedade, né? E você também pode achar que você já nasceu sabendo, com seus próprios trejeitos, né? Que você já nasceu com, digamos assim, com um trejeito masculino, ou com um trejeito feminino, com um trejeito afeminado, com um trejeito masculinizado. Você pode achar que você já nasceu assim, mas não, isso tudo é aprendido também em sociedade. E esse texto fala justamente sobre isso, tá? Então eu quero que você pegue esses exemplos que a autora trabalha no texto, como que ela diz que nessas sociedades as pessoas aprendem a ser homem, elas aprendem a ser mulheres de formas diferentes da nossa, e daí eu quero que você explique o que é esse tal de processo de socialização. Só que você tem que explicar, gente, de uma maneira bem clara, tá? Bem clara. Não pode ser uma explicação que só dê a entender que você entendeu. Explica como se você estivesse explicando para uma pessoa que não entende nada desse assunto. Explica como se você fosse explicar assim para sua avó, que não entende nada de sociologia, para um amigo que não entende nada de sociologia. Explica de uma maneira simples e bastante completa. Escrever pouco é muito arriscado na minha matéria, é muito arriscado. Se você escreve mais, só que de um jeito organizado, né, você tem mais chance de deixar claro o que você pensa e tem mais chance de deixar claro que você entendeu o assunto. Porque eu vou ter mais, né, onde ver, né, o que você aprendeu, porque você vai ter escrito mais coisas para mim. Então, vou aqui agora repetir, resumindo, o que é para fazer nessa atividade. Você vai ler esse texto, Sexo e Temperamento, ler bem lido, tá? Vai fazer um resumo desse texto, basicamente sintetizando os pontos principais. Pensa assim, conta a história desse texto para uma pessoa. Né? Finge que você vai contar, eu li um texto de sociologia que acontece isso no texto. Faz assim, como se você fosse... Eita, fé, como se você fosse contar para uma pessoa que não conhece o texto. Depois, você vai me explicar o que é processo de socialização, tirando exemplos do texto, tá? Então, você vai explicar, processo de socialização é isso, isso e isso. Nesse texto, né, a gente pode ver, por exemplo, que as pessoas dessa sociedade passam por um processo de socialização em que elas aprendem, por exemplo, que, sei lá, o homem deve cuidar da criança tanto quanto a mulher. Algo, por exemplo, que a gente não aprende da mesma forma. Né? Na nossa sociedade, é importante ser pai, é importante, a gente cobra que o pai deve estar presente, mas a gente não cobra igual a gente cobra da mãe. Né? Na nossa sociedade, as mães são mais cobradas. Na nossa sociedade, é muito de boa um cara abandonar o filho aí e ter uma vida tranquila. Agora, se uma mãe abandona o filho, aí é mais feio. Né? A mãe ela fica com a imagem muito mais suja na praça. Só que tem sociedade que não, que se aprende desde sempre que o homem tem o mesmo papel que a mulher na criação do filho. E daí você vai lá e comenta essa questão. Tá? Comenta, tem um exemplo aqui no texto, né? Eles nem percebem que eles aprendem a ser assim. E daí você faz uma comparação com a nossa sociedade, né? Mostra, se naquela sociedade eles têm um jeito tão diferente do nosso, e eles são seres humanos iguais a gente, então esse tipo de coisa aí não se nasce sabendo. A gente aprende. E esse aprendizado é o que a gente chama de processo de socialização. É um aprendizado que a gente não percebe que a gente aprendeu. É um aprendizado que ninguém ensina, né? Ninguém para e fala assim pra você, olha, vou te ensinar a ser homem agora. Pra você ser homem, você tem que fazer isso, isso, isso. Ninguém faz isso. A gente aprende vivendo. Olhando, vendo como as pessoas agem, quando cobram da gente, né? Aquela coisa, anda igual homem, menino. Esse tipo de coisa assim. A gente vai aprendendo o que a nossa sociedade espera de uma pessoa, né, que seja aí classificada como homem. Esse aprendizado, que a gente nem percebe, tanto que a gente não percebe, que a gente acha que a gente já nasceu assim, o nome disso é processo de socialização.